Bem, resolvi retomar a série de comentários na linha da sustentabilidade e hoje assisti em grande parte, né, o grande debate sobre o afastamento da presidente Dilma. Claro que não assisti na totalidade, mas estava sintonizado em vários momentos, através de várias mídias, aquilo que na realidade é um evento, quase uma ópera, né? Uma ópera humana ou um circo, né? E resolvi então tecer algumas avaliações disso tudo, pela riqueza e pelo momento que nós vivemos no nosso país. Acabamos de sair das Olimpíadas, um evento esportivo, mas que propiciou o encontro de pessoas de nacionalidades diferentes, dentro das regras esportivas, mas com a liberdade das emoções, né? Das disputas, jovens ainda, embora grandes atletas treinados, mas ainda inocentes na vida, né? Lembro-me daquela disputa do salto com vara, né? Onde o brasileiro surpreendentemente supera o francês, que era o grande campeão, né? E imaginei, na realidade, o francês ele não perdeu para o brasileiro, ele perdeu para si próprio, porque o brasileiro ele foi capaz, pelas todas as circunstâncias de estar no seu país, de almejar se superar. Ele conseguiu gerar todas as forças positivas, congregar todas as energias positivas que o impulsionaram naquele salto. O francês, ele não conseguiu aliar o seu alto treinamento, o seu favoritismo, com forças internas positivas. Entrou quase que meio que já derrotado, né? E chorou, né, na premiação, demorou para reconhecer, né, a vitória do brasileiro, né, que foi muito humilde e abraçou aquele francês chorão, né, demonstrando uma grandeza. Ou seja, essas dimensões da Olimpíada nos levou a constatar a complexidade, né, do ser humano, principalmente quando se junta num coletivo, todo ele diferenciado pelas diferenças culturais existentes nos países, né? Um grande laboratório que foi as Olimpíadas, né? Com superações e insucessos, quedas, cair e levantar, né? Tudo isso dentro de uma simbologia que colocou o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, no foco do mundo, bilhões de pessoas sintonizadas, uma bela festa de encerramento, expressando a força da nossa cultura e trazendo de volta uma certa autoestima para o povo brasileiro. Mas retornando à cerimônia de hoje, né, ao evento de hoje, ao circo de hoje, à ópera de hoje, obviamente, dentro de uma história que já vem ocorrendo no Brasil desde a redemocratização, né, culmina neste momento, após já ter ocorrido o impeachment do presidente Collor, no primeiro ensaio da transformação, traz à tona uma reflexão de que o sistema ele pode ser superado pelo homem, né? A prova do impeachment é exatamente a prova disso, né? Por quê? Porque é claro que ali já está se encenando uma ópera que nós sabemos qual vai ser o desfecho. Hoje não há nenhuma dúvida no meu espírito, nem no meu coração,
de que a presidente Dilma, apesar de na segunda-feira ainda participar de um ato dramático, que será a sua presença no plenário do Senado, né, assistida por milhões de brasileiros que irão nas lágrimas, alguns, outros à ira, né? Esse processo ele divide o campo, divide um pouco o campo dos brasileiros. Mas tudo isso era previsto, porque o sistema ele se renova, o sistema cria as suas artimanhas. Não é o que está escrito na letra da lei, não é o que está escrito na Constituição que vai levar essa decisão. É o que está na razão e no sentimento dos homens. Aqueles senadores que estão ali, naqueles debates profundos, cheios de nuances jurídicas e políticas, nada mais são do que homens e mulheres, como nós, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, com as nossas percepções, com as nossas capacidades construídas ao longo das nossas vidas, que nos levam a se posicionar. É verdade que contingências partidárias de grupos vão justificar que alguns senadores votem em solidariedade ao PSDB, ao PMDB, e que os que defendem Dilma vão votar em solidariedade ao PT, mas acima de tudo a tendência maior que chegou a isso foi exatamente o esgotamento de um determinado sistema, de uma determinada visão de Brasil, de uma determinada visão de mundo, que não se perpetua, porque o mundo é dinâmico, o mundo é feito de transformações. O próprio sistema, a própria sociedade tem um momento da sua reação, quando as coisas se acomodam ou giram em torno de um mesmismo, em torno de determinadas ideias que se esgotam em si mesmo. Claro que, por exemplo, Lula, o seu governo, avançou muito na questão da integração, do resgate social no Brasil. Mas não foi Lula que fez isso. Ora, nós sabemos, o pai dessas ideias de distribuição de renda, a renda mínima, Eduardo Suplicy, né? Que criou adeptos como Cristóvão. Né? Eduardo Suplicy era um sacerdote da renda mínima, que é o fundamento das bolsas escola, da Bolsa Família, que virou, né, esse grande programa. Fernando Henrique abraçou Ruth Cardoso, uma socióloga, né, bem informada e bem informada, deram o primeiro passo. Lula, claro, vislumbrou aquilo como uma oportunidade até de colocar em prática aquilo que era a esperança, né? Resgatar o povo mais pobre. Deu um passo. E outros passos. Mas foram os técnicos, foram as ideias construídas por um sistema, né? Que levaram a esse avanço. Mas logo depois esse modelo, essa visão de enxergar o poder e a consolidação do seu grupo de poder, do seu partido, como um instrumento de salvação, levou a distorções que não preciso aprofundar, basta olhar a crise brasileira, que é exatamente consequência desse esgotamento natural. É natural que um grupo de poder ele saia do poder, ele entre no poder por cima e saia por baixo. Porque o poder, como diz o velho ditado, o poder cega. Né? As virtudes são substituídas pelos defeitos, né? Pelas distorções. Né? E com isso perdemos a nitidez da realidade e atropelamos os fatos e construímos castelos para nós mesmos, para os nossos grupos, e de repente estamos nós no meio de uma ópera no Senado Federal. Não há argumento.
as coisas já se formaram, já se configuraram dentro de uma lógica sistêmica e também humana, né? Com todos os elementos, com todas as emoções, com todas os componentes psicossociais, todas as influências da sociedade, esse debate que se faz, né? Em que uns defendem veementemente, não, a Dilma está sofrendo um golpe. Ela está sofrendo um golpe dela mesma. Nem é ela individualmente, são o grupo, todo é insensível, são muitos sinais que a sociedade dá. É necessário que isso seja, que os líderes enxerguem os sinais da sociedade. Vimos as grandes manifestações de 2013 como nunca antes. Participei dos grandes eventos no Rio de Janeiro. Estive ali na Candelária, estive na Lapa, nas grandes manifestações, e era inacreditável o número de pessoas, a origem das pessoas, jovens, velhos. Não tinha ideologia. Né? Ora, sinais claros de uma reação, né, não tão organizada, não tão politizada e instrumentada, mas uma reação natural. E não foi o discurso, não, o sinal das ruas foram captados, vamos mudar. O sistema, ele não conseguiu, quando ele caminha, a inércia do seu movimento numa direção indeterminada, porque o sistema já estava desgastado, exatamente como um dos sintomas foram essas manifestações, o sistema cai. E aqueles que eram aliados, a base aliada, né, tão louvada e tão atendida nas suas reivindicações por cargos, se transforma numa panaceia das trocas obscuras, da corrupção na Petrobras, o símbolo máximo, né, da brasilidade, do orgulho nacional, é invadido por grupos que hoje se conformam de uma outra configuração. O senhor Temer, o presidente da República, se ele não atentar para o rumo que deverá tentar levar o país, se não se livrar, não souber corrigir aquilo que foi feito de forma imperfeita ou errada pelo grupo de poder anterior, ele vai cair no mesmo caminho. Certamente poderemos ter uma outra ópera, embora o Temer seja um cidadão mais refinado, uma cultura mais rica, uma formação mais sólida do que Lula e Dilma juntos, né? Uma experiência política muito grande, conhecedor das mazelas, dos limites do sistema. Agora, se ele não usar e não romper esse limite, como há sinais hoje de que ele não está conseguindo romper, né? Aparelhamentos que ocorrem em alguns ministérios, a gente enxerga isso como uma clareza muito grande, né? Pelas informações que nós temos e basta também acompanhar o noticiário, ele poderá viver uma ópera semelhante. Eu espero que não, que o Brasil não tem mais capacidade hoje de aguentar mais um tranco desse que está aguentando hoje. 12 milhões de desempregados, nós podemos caminhar para uma situação muito ruim se o Temer não tiver sucesso. Não sou partidário do Temer, não tenho nenhum compromisso com o seu governo, mas eu tenho compromisso com o meu país. Eu quero o bem-estar do meu país, porque eu quero o bem-estar do nosso povo, porque eu quero o meu bem-estar. E a situação pode degradar a ponto de a gente ter uma situação ruim. Então, ele hoje, presidente interino, está limitado. Agora, amanhã, né, em setembro, ele, presidente confirmado como efetivo, vai ter que mudar a sua postura. Tenho observado desvios, principalmente nessa área de energia, está se buscando repetir mais ou menos um esquema parecido com o da Dilma. Isso me cheira mal. Em outras áreas também tem alguns sinais de desvio, de falta de visão, de falta de atenção, né? Então, o líder que prometeu
ao líder que conclamou a necessidade de que o Brasil seguisse um outro caminho sob a liderança de alguém capacitado para unir o país, ele vai ter que dar resposta. Porque se ele fracassar nisso, ele vai viver uma ópera semelhante a essa que estamos vendo hoje, com um desfecho conhecido.